Legal, gente. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aí com conteúdo. Hoje nós vamos bater um papo sobre... Eu dei o título para essa live de A Jornada Clássica. Ah, legal. Beleza. Áudio ok. Galerinha aí. Então vamos embora. Eu dei o título para essa live de A Jornada Clássica, um caminho de transformação pessoal. E o que eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui, na verdade, é sobre justamente o Pilates clássico, né? Em que ele se fundamenta, quais são os seus objetivos, principalmente relacionar um pouquinho com essa questão de uma transformação pessoal, na verdade, né? Então, vai ser uma live um pouquinho mais, talvez, filosófica, né? Onde a gente vai aí buscar principalmente toda a fundamentação, né, teórica, filosófica, que o Joe Pilates deu para o trabalho dele e tentar ampliar um pouquinho essa perspectiva, né, da função, do objetivo do Pilates clássico, para que ele serve, né, e principalmente a função dele, na verdade, principalmente nessa sociedade agora, que querendo ou não está se transformando, né? Então, eu preparei um texto aqui, eu escrevi, né, fiz um PDF aqui para que eu possa me basear e me guiar, né, nessa live. E eu comecei esse texto falando um pouquinho sobre esse conceito de jornada, né? Por que eu escolhi, na verdade, esse conceito de jornada clássica, né? Porque eu acho que a gente escolher conceitos tem muito a ver com o que a gente quer transmitir para as pessoas, né? Isso é muito importante. Então, escolher as palavras certas, os conceitos certos, isso ajuda muito a gente transmitir o que a gente quer. Então eu escolhi essa palavrinha, né? Jornada clássica, porque essa palavra, ela me remete, né, a um caminho, na verdade, de transformação, né? A um caminho de transformação que, na verdade, todo ser humano precisa fazer de uma maneira ou de outra, né? Para que a gente consiga se manter com a nossa sanidade, para que a gente consiga se manter útil, né, no mundo, a gente precisa fundamentar o nosso percurso, né, a nossa trajetória dentro de uma perspectiva de transformação e de autorrealização. Então, eu escolhi essa palavrinha porque eu acho que ela tem tudo a ver principalmente com a história do Joseph, né? A história de vida do Joseph, a história de vida de cada um de nós, né? Porque cada um de nós aqui tem uma jornada, né? Tá passando, na verdade, por uma jornada, né? Tá enfrentando aí uma jornada de vida, e a gente precisa entender como que o método Pilates pode ajudar nós, professores, né, a seguir o nosso caminho e principalmente os nossos alunos, né, de como que a gente pode ajudar as pessoas com essa ferramenta, né? E uma das coisas que eu meditei quando eu pensei nessa palavrinha, né, foi na verdade em um conceito que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é esse conceito da jornada do herói, né? Esse conceito, na verdade, é um conceito que vem da mitologia, né? Que vem principalmente dos contos, né? Da mitologia, e de como que, na verdade, certas figuras realizavam, na verdade, um processo, né?
heróico, basicamente, e que envolvia principalmente uma consciência de que alguma coisa não estava bem, né? De que alguma coisa dentro da sua condição existencial ali não estava legal, né? E que essa pessoa precisaria se colocar em movimento. E a partir daí, ela na verdade, normalmente essas histórias elas contam que uma determinada pessoa ela acaba saindo do seu local de origem, né? E ela se coloca à prova em experiências, normalmente é onde ela faz uma viagem ou ela vai para algum lugar, um deserto, uma floresta, enfim, para algum lugar onde ela passa um tempo consigo mesmo, né? Opa! Algum probleminha aí com sinal, alguma coisa? Vocês vão me avisando, tá? Pode ser só uma questão local aí da Carol. Tá tudo bem aí? Então eu vou seguir. E normalmente essas histórias contam isso, né? Se a gente pegar o próprio mito, né, a própria história de Jesus Cristo, a própria história de Buda, né? Elas contam um pouquinho, na verdade, esse movimento, né? Que é um movimento de alguém que de repente se desloca para um local, né? Se coloca numa relação consigo mesmo, né? Faz descobertas, faz uma certa transformação e a partir daí retorna com uma certa mensagem, né? Com uma mensagem, na verdade, que pode beneficiar a muitas pessoas. E é interessante a gente perceber essas histórias, porque normalmente a gente associa, né, a jornada do herói com esses seres que são super-heróis, que são seres mitológicos. Na mitologia existem muitas histórias, né? Nas tradições religiosas também existem muitas histórias, né, sobre todos esses personagens. E a gente sempre acaba achando que no fundo essas histórias elas são algo que estão muito longe do que a gente vive, né? Que estão muito longe do que a gente pode fazer, do que a gente pode viver e principalmente do que a gente pode às vezes levar para o outro. E só que isso, na verdade, é uma coisa que a gente precisa talvez pensar um pouco diferente, né? E talvez nessa altura do campeonato vocês devam estar pensando assim, caramba, Alexandre, mas o que tudo isso tem a ver com Pilates, cara? Porque, pô, eu sou um professor de Pilates, né? Eu dou aulas de Pilates, eu tenho meu estúdio, eu tenho a minha clínica, então eu promovo condicionamento físico para as pessoas e de repente é isso, né? E aí que eu quero, na verdade, fazer o convite para que vocês possam repensar um pouco, talvez, o próprio trabalho do Joe Pilates e os propósitos dele e o que ele tinha de objetivo, né, para as pessoas e o que ele tinha de objetivo também para o mundo. Tá certo? Ok? E é muito interessante a gente pensar... A Carol está falando aqui do Return to Life, né? Pois a gente vai chegar no Return to Life, né? Que na verdade que é esse retorno à vida. Só que para chegar nisso eu preciso que vocês entendam uma coisa muito importante, né? Que é essa questão de que cada um de nós tem a sua própria jornada do herói enquanto um processo de vida, né, para percorrer, para se transformar, não é? É só a gente pensar no seguinte, gente, olha só, ó. Quando a gente nasce, isso em si já é um ato heróico, né? O fato da gente estar ali numa condição completamente
né, hermética, fechada, né, de uma dependência absoluta num ambiente aquático, né, e de repente a gente, né, sair para o mundo. Isso, na verdade, é uma jornada heróica que envolve uma transformação de consciência profunda, né? Na verdade, é uma jornada heróica em si, o ato do nascimento, e também é o alicerce, na verdade é o start, né, da nossa própria jornada. Porque a partir desse momento, a gente começa o nosso caminho. A gente começa a nossa trajetória, né? E essa trajetória, ela pode ser uma trajetória no sentido da nossa autorrealização ou não. Ou a coisa às vezes pode se perder no caminho. Quando eu falo em autorrealização, eu estou falando num sentido, na verdade, da gente conseguir explorar todo o potencial que a gente tem, né? Justamente para ser feliz, para conseguir realizar as coisas no mundo e para conseguir, principalmente, propor algo para o mundo e para as pessoas que tem a ver com um bem comum, né? Que tem a ver com, na verdade, ajudar, né? Tem a ver com uma questão ética, né? No fundo. Então, todo nascimento, ele é em si. Vocês já foram heróis nesse momento. Vocês já passaram por um processo de transformação de consciência nesse exato momento. E olha só que coisa interessante, gente. A minha história de vida pessoal, eu tenho 2 filhos, né? E eu acompanhei o parto da minha esposa por 2 vezes, né? A gente optou pelo parto humanizado, né? Onde eu pude viver por 2 vezes, né, todo esse processo que é o nascimento de uma criança, né, que é um ser nascendo de dentro de um outro ser. E um outro momento onde existe um ato de heroísmo e também de transformação de consciência, porque envolve uma questão muito pessoal e particular relacionada com a questão da condição da mulher, que é essa condição, na verdade, do sacrifício, é justamente, né, a gravidez, a condição que a mulher tem de dar à luz a um outro ser. Então, isso também é uma jornada do herói, porque a gente não pode esquecer que não há só heróis masculinos, né? Isso é uma jornada do herói. Isso envolve, na verdade, uma mudança de consciência. A mulher, ela precisa, na verdade, deixar uma certa condição de vida, né? Que envolve, talvez, uma certa condição que muitas vezes é cômoda para ela entrar em um outro processo em que ela renuncia a muitas coisas. E a primeira coisa que ela renuncia, que é muito difícil, é o próprio corpo. Ela vai ter, na verdade, uma transformação corporal na mulher em que o homem não tem a mínima ideia do que é isso. Porque toda transformação corporal envolve uma transformação emocional, mental e de um estado de consciência. Então, esse é um outro momento na nossa vida, aonde, na nossa vida não, na vida da mulher, né, do ser feminino, né, aonde existe sim uma jornada do herói, né, uma jornada heroína, aonde naquele momento acontece uma transformação, principalmente, né, de consciência, ok? A pessoa, ela muda de nível, né? E isso acontece em muitos outros momentos da nossa vida. Quando a gente sai da adolescência para a idade adulta, né? Existe aí um período. É só a gente pensar que, de uma certa maneira,
uma coisa que se esvaziou um pouco da nossa cultura, infelizmente. Eu já vou chegar no Pilates, tá, gente? Mas é importante às vezes isso, é importante a gente entender isso para a gente conseguir situar depois o Pilates exatamente aonde eu quero colocar para vocês. Tá certo? Então, a gente precisa perceber que, por exemplo, a gente esvaziou da nossa cultura os rituais, né? Vocês querem um exemplo? Ó, as festas de 15 anos, né? Uma festa de 15 anos, na verdade, é um ritual de passagem. É um ritual que sinaliza para aquela pessoa que está vivendo aquilo, de que ela está saindo de um estado e indo para um outro. Todo ritual, na verdade, tem a função de marcar emocionalmente, né, aquela pessoa. E isso envolve, na verdade, né, um processo, né, ali, aquela festa em si, aquele ritual, na verdade, é um processo em que marca a pessoa do ponto de vista emocional, físico, né, mental e também espiritual, e é um processo ali naquele momento onde a pessoa não tem condição exatamente de elaborar tudo aquilo. Ela precisa de um tempo para isso. Mas é também um momento importante. E é só vocês pararem para pensar que tem muitos adultos que não são capazes de largar essa condição de adolescente. Não são capazes, ok? Continuam, né? Na verdade, são adultos que na verdade são adolescentes, né? E aí vem todos os problemas que isso gera. Então, de uma certa forma, essa primeira parte, eu só quero que vocês entendam que quando a gente fala nessa jornada do herói, a gente está falando em um processo que todos nós vivemos ao longo da nossa existência, ok? Porque a gente precisa desenvolver a nossa consciência, né, para outros níveis. A gente precisa desenvolver a nossa consciência no sentido de aumentar a nossa responsabilidade perante nós mesmos, principalmente, e depois perante o mundo. A Lê está falando aqui uma verdadeira revolução. A mulher evolui internamente e amadurece diversos aspectos do seu ser e com... Aí depois ficou meio... Mas é isso sim, Lê. É isso sim, né? E a transformação corporal, ela entra nisso como um aspecto extremamente importante. Então, eu só quero que vocês entendam, né, que a gente vive isso a todo momento. Um personagem como o Joe Pilates, por exemplo, na verdade, ele não é uma pessoa tão distante da nossa realidade. Quando a gente coloca o Joe Pilates, na verdade, como um mito ou como um gênio, a gente erra, muitas vezes, no sentido de distanciá-lo da nossa realidade. Como se a gente, na verdade, fosse alguma coisa muito distante disso, mas no fundo não é. O que o Joe Pilates fez durante toda a vida dele, na verdade, foi sim também uma jornada do herói, né? Eu falei sobre isso um pouco na live 012, né? Eu falei sobre esse lado B da história do Joseph, né? Eu falei o quanto, na verdade, eu falei para vocês que ele saiu de casa aos 16 anos, né? Para arrumar o seu primeiro emprego. Depois ele arruma o primeiro emprego como cervejeiro, aí ele se casa, aí ele perde a esposa, isso já com 2 filhos, ele perde também um filho, e aí ele se sente ali na Alemanha, né? Ele percebe que ele tem alguma coisa dentro dele, ele intui isso, né? Ele intui que tem um movimento dentro dele, que ele precisa desenvolver as suas capacidades, o seu potencial, ele precisa ir atrás da sua paixão, então ele viaja para a Inglaterra, e aí ele passa por todas aquelas experiências que estão dentro de uma condição
de vida, aonde na verdade o que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, que existe uma condição na verdade que coloca ele de mãos atadas. A única coisa que ele pode fazer naquilo tudo é tentar surfar um pouco naquilo e criar algo. E a gente está um pouco nesse um processo de transformação. Porque isso que está acontecendo agora, gente, vai mudar o mundo sim. E a gente também precisa realizar um certo processo interior. Agora, a questão que se coloca é como que o Pilates pode ajudar. O pessoal está falando que está travando um pouquinho. A minha internet aqui tá boa, gente. Para todo mundo tá travando aí? A minha internet aqui tá legal, assim, né? O sinal tá bom. Eu vou prosseguindo aqui, tá? Depois qualquer coisa vocês vão me falando. Então, essa pergunta ela é muito importante, né? Que é a pergunta de como o Pilates pode ajudar a gente a passar por esse processo, a passar por esses desafios, né? E aí é que eu acho que tem muita gente entrando e aí isso vai travando. Será? Não tem tanta gente entrando assim não, gente. A Márcia está falando aqui que Pilates é superação, né? Vamos entrar um pouco agora nessa questão do Pilates, né? Porque eu concordo também com a Márcia, né? Eu não sei se vocês sabem, gente, mas assim, dentro dessa... Primeiro, eu só quero falar para vocês os 3 aspectos que eu acho que a gente pode pensar, na verdade, como que o Pilates ele pode ajudar a gente a passar por essas transformações todas que eu estou falando para vocês, né? Então, o primeiro é entender que a proposta original de Joseph ela está relacionada com uma proposta educacional, ok? Esse é o primeiro ponto. Depois eu vou explicar isso um pouquinho mais detalhadamente. O segundo é entender exatamente a proposta ligada ao próprio método Pilates. Então, entender o sentido da palavra método, né? E entender que esse sentido, ele é um sentido que sempre vai buscar um desenvolvimento integral do ser humano. Porque o Joe Pilates ele sempre falava de que essas instâncias, né, entre corpo, mente, espírito, elas não são instâncias separadas. Então, quando a gente se coloca em movimento, a gente se coloca em movimento dentro de uma questão global, dentro dessa totalidade. E a terceira coisa é a gente pensar, principalmente dentro desse universo clássico, o sentido da comunidade, ok? Como que uma comunidade, né? E isso é muito forte dentro das escolas clássicas, né? Que é a gente pensar que existe uma comunidade, né? Que preza pelos mesmos princípios, pelos mesmos valores, que valoriza a tradição, que valoriza a história, né? Do Joseph, que tenta preservar o seu legado, né? Que tenta preservar o seu método. Isso é muito importante, ok? Porque eu ouço, a coisa que eu mais ouço, que é mais comum,
eu ouvi dos instrutores de Pilates que chegam aqui ao meu estúdio é que normalmente eles fazem uma formação em Pilates e aí quando eles vão começar ali o trabalho e tal, eles sentem que falta alguma coisa. Sabe aquele incômodo que eu falei da jornada do herói? Que quando a gente percebe, puta, tá faltando alguma coisa. Eu não sei o que está faltando, mas falta alguma coisa. E aí você começa a se colocar em movimento novamente. E obviamente eu não quero dizer aqui que quando você faz uma formação clássica, você isso cessa, porque não é verdade. Uma formação clássica não é perfeita, né? Ela não vai te colocar em um estado de completude, né? Você não vai falar assim, nossa, agora não falta mais nada. Na verdade não é isso, né? Mas ela te dá sim, na verdade, um sentimento de que talvez o que você está passando ali é suficiente para você conduzir um trabalho, né, de uma forma satisfatória. E isso tem muito a ver com essa questão de tudo que eu falei anteriormente, principalmente com o fundamento da comunidade. De você ter esse alicerce de uma comunidade, né, que fala uma mesma língua, ok? Isso é muito importante. Todas as civilizações, né, os povos, eles se apoiavam nesse sentido da comunidade. Isso é muito importante, né? E quando a gente estuda em um lugar em que você não tem essa base, você não tem uma linguagem comum em que você pode conversar com uma outra pessoa e falar a mesma língua, né? Você não tem ali valores em que você pode compartilhar, você não tem dúvidas em que você pode compartilhar, é óbvio que vocês vão se sentir sozinhos. Claro que vão se sentir sozinhos. Né? E daí esse sentimento que às vezes pinta, de repente a pessoa, né? Eu fiz uma pesquisa no meu Telegram e 80% das pessoas que responderam, elas estão muito pautadas por essa questão de que elas, na verdade, sentem que falta alguma coisa, E o que está faltando? Né? Será que é só uma questão técnica? Será que é só uma questão de não saber como conduzir o seu trabalho? De não saber exercícios? Né? E, na verdade, eu acho que não. Eu acho que o que falta, de uma determinada forma, são todas essas outras coisas que eu estou trazendo para vocês, que o Pilates clássico, ele dá mais suporte, né? Então, gente, de uma certa maneira, a gente não pode perder o fio da meada, né? De que o que eu coloquei aqui para vocês, né, foi justamente o conceito da jornada clássica, né? De que essa jornada, ela é uma jornada que pode sim trazer uma transformação pessoal para todo mundo que se dispõe a passar por isso. E eu posso contar um pouco da minha história pessoal para vocês entenderem, né? Porque eu sou um professor de educação física, né? E primeiro eu fiz uma graduação em engenharia, né? E aí eu não me sentia bem, na verdade, nesse universo. Aí decidi fazer educação física. Fiz educação física, comecei a trabalhar com muitas coisas, né? Da educação física, desde natação, hidroginástica, musculação, atividades para terceira idade, né? Enfim, uma série de coisas. E só que eu confesso a vocês que todas essas coisas, elas não me completavam do ponto de vista assim de eu me sentir satisfeito com alguma coisa, né? Em que eu pudesse realmente fundamentar um trabalho, principalmente estando apaixonado por aquilo.
Porque eu acho que se a gente não desenvolver isso por atividade que a gente faz, dificilmente a gente vai ter sucesso. E quando eu fiz o primeiro curso de Pilates, não foi dentro dessa linha clássica, eu fiz e foi ok também, né? Eu aprendi uma série de exercícios, tem ali aquela pequena parte histórica, né, que o pessoal dá, que fala um pouquinho sobre aquela história do Joseph Pilates, essa história que, né, sempre está aí na internet e tal. E depois o pessoal apresenta uma série de exercícios que normalmente é desmembrando o corpo e tal, e não sei o quê. E é sempre esse sentido, na verdade, de um Pilates funcional, né? De um Pilates que serve basicamente a essa questão mais relacionada com a nossa biologia, né? Com a nossa fisiologia. E isso realmente eu achei legal e tal, mas não foi uma coisa que me arrebatou. Não foi uma coisa que, na verdade, me fez ficar apaixonado por aquilo. E aí, um certo dia, eu fui convidado por um amigo para ver uma aula, né, dele, que o meu amigo sabia que eu era professor de Pilates, e ele falou assim, pô, você não quer ir lá para ver minha aula e tal? Eu vou treinar agora e tal. E aí ele me levou lá no estúdio que ele treinava, e eu sentei ali, eu estava junto com a minha esposa, inclusive, eu sentei ali num banquinho para ver a aula dele. E era um estúdio de Pilates clássico, né? Lá em Peruíbe era o estúdio do Rafael Fiorini, né? E quando eu vi aquela aula, eu falei, nossa, cara. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas a sensação que eu tive foi a sensação de eu falei pra mim mesmo, assim, falei, cara, eu acho que eu nunca ensinei Pilates na minha vida, porque não é possível. Tamanha era a diferença, né, do que eu estava vendo. E o que eu estava vendo, na verdade? Eu estava vendo uma atividade onde existia uma conexão entre uma coisa e a outra, né? Onde existia uma dinâmica de movimentação. A aula toda foi no Reformer, né? Então, eu vi um exercício sendo conectado com o outro, né? Uma espécie assim de vamos dizer uma dança, né? Uma conexão de movimentos, e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, não é possível, né? Isso faz sentido para mim. E a partir daquela experiência, eu me entreguei de corpo e alma ao estudo dessa metodologia, né? Eu comecei a querer saber o que é isso. Por que eu não aprendi isso, né? E eu comecei uma jornada ao lado do Rafael durante muito tempo, né? Na época não existia muita opção, não existia aparelho clássico, não existia muita opção de escolas de Pilates clássico, não existia nada disso. A gente estudava, eu e ele, por vídeos, né? A gente pesquisava e tal. Depois a gente acabou indo, ele foi por um caminho, eu fui por outro, e etc. E aí foi que eu decidi que eu precisaria fazer uma formação realmente, né, em uma escola tradicional de Pilates, uma escola que eu conseguisse realmente viver exatamente essa essência do método Pilates. E foi aí que eu decidi ir. Eu fiz a minha jornada do herói, né, que é sair, né, dessa minha condição cômoda, né, em um certo... de uma certa forma, né, que é fazer uma formação aqui, né, de 1 ou 2 finais de semana, para ir para fora do país, né, e passar por um processo que é longo, porque normalmente nessas formações são formações muito longas realmente. A gente fica lá, entre idas e vindas, eu fui quase 6 vezes para Seattle, né? A gente fica, cada vez que a gente vai, pelo menos 20 dias, e a gente fica internado ali no estúdio, né? Uma outra língua, né? Outras pessoas, professores de vários lugares do mundo todo, né? Então a gente é colocado à prova.
né? E a minha aprovação, na verdade, ela estava sempre muito relacionada dentro desse processo de formação, não tanto com uma questão de transformação corporal, porque eu sempre fui atleta a minha vida inteira. Então, o nível de exigência que o Pilates clássico colocava para mim do ponto de vista de uma transformação corporal, ele não era muito distante do que eu já havia vivido, né, na minha experiência como atleta. Mas o principal desafio para mim, na verdade, era conseguir vencer as minhas próprias dificuldades, né, a partir do momento em que eu precisava estar ali e ter um desempenho satisfatório, né, principalmente com a dificuldade que eu tinha em relação à língua. Então, eu tinha que dar aula em inglês, mas eu não tinha fluência no inglês. As minhas provas todas práticas foram em inglês. Eu não tinha fluência no inglês, eu entendia bem, mas eu não tinha fluência, eu não tinha habilidade com a língua. E é até muito interessante porque a minha experiência em dar aula, né, em inglês, na verdade foi uma experiência que é completamente diferente da experiência que eu estou tendo hoje. Porque eu usava muito mais o recurso não verbal, usava muito mais as mãos, e hoje eu preciso me reinventar para usar muito mais o que? O conteúdo verbal. Então, quando eu passei por todo esse processo, né, e eu concluí isso, e a Dorothée me entregou o diploma na minha mão, né, houve um processo de transformação no sentido da minha autoconfiança, né? De eu provar para mim mesmo que eu era capaz de, na verdade, de passar para um próximo nível, porque eu sempre tive dentro de mim a minha intuição de que o que eu vim para fazer aqui é, na verdade, ser professor. Essa é a minha obra, né? É isso que eu vim fazer aqui. É isso que eu tenho talento para fazer. É a minha habilidade de, na verdade, de ensinar, de ser um professor, de ser um comunicador, de ser um líder, né? Então, e o Pilates me ajuda a eu me desenvolver nisso tudo. Mas a questão é que eu preciso ter duas coisas. Uma, para que eu consiga passar por tudo isso, lidar com os meus próprios medos, e eu só consigo fazer isso por meio da coragem. Então, eu acho que essas duas emoções, elas são muito importantes na nossa vida, né? O medo e a coragem. E eu preciso lidar com isso o tempo todo, gente. Para eu estar aqui na frente de vocês agora, eu preciso lidar com essas duas questões. E o Pilates me ajuda nisso. Então, eu acho que é dentro disso que a gente precisa pensar, né? Que cada um de nós precisa pensar qual é o próximo nível que eu preciso atingir. Na minha história pessoal, na minha história profissional. Será que eu não estou acomodado um pouco? Será que eu não preciso? Será que a gente não sente coisas no sentido de colocar a gente em movimento para que a gente possa justamente passar para um próximo nível? E é a partir daí que eu acho que o Pilates pode ajudar, principalmente em algumas coisas, que é no processo educacional. Ok? Então, o que eu quero que vocês saiam daqui com uma noção muito clara de que o Joe Pilates, quando ele criou o método, né? Ele criou o método fundamentando o trabalho dele em um conceito que ele vai trazer da cultura grega,
que é um conceito que chama-se, na verdade, paideia. Paideia, na verdade, é a noção que a cultura grega tinha sobre a educação. E quando o Joe Pilates estrutura o trabalho dele, né, ele estrutura o trabalho dele principalmente dentro de um viés educacional. O que ele queria para as pessoas era justamente propor um método de condicionamento físico, mental e espiritual que fosse uma ferramenta que pudesse ajudar as pessoas no sentido do seu próprio processo educacional. E como que o Pilates pode fazer isso? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho importante a gente destacar. A primeira coisa é a gente desenvolver a disciplina. Ok? Ninguém sai daqui ali, gente. A gente não consegue fazer essa transformação que a gente está falando, dessa jornada do herói. A gente não faz isso se a gente não tiver disciplina. Uma disciplina que pode ser voltada para você, na verdade, assumir um autocuidado no sentido da sua prática pessoal, uma disciplina que pode estar relacionada para que você tenha um autocuidado no sentido do seu cuidado alimentar, né? Da forma como você dorme, da forma como você se relaciona com os objetos, né? O Joseph falava muito disso, né? Então a gente não pode esquecer que muitas vezes cadeiras, camas, né? Todos esses objetos, computador, celular, tudo isso, na verdade, é importante a gente ter uma certa disciplina sobre essas questões. E disciplina a gente desenvolve, gente, começando com coisas pequenas. Porque se vocês começarem a colocar metas muito inalcançáveis, vocês acabam desistindo. Eu uma vez estava ouvindo uma pessoa que eu acompanho na internet sobre outros conteúdos que não tem a ver com Pilates, e ele estava falando muito sobre essa questão de disciplina, e uma coisa que ele falava assim, sabe como que eu trabalho a minha disciplina? Com coisas simples. E uma das coisas simples que eu faço é usar fio dental. Ele fala. Eu trabalho a minha disciplina usando todo dia, né, depois do almoço e à noite, o fio dental. Uma coisa pequena, simples, né? E que você pode trabalhar essa questão de desenvolver uma disciplina, né? Para que depois você possa fazer com que isso reverbere para outras coisas. Então, o trabalho corporal no Pilates, ele é sim uma proposta para que você possa desenvolver essa capacidade. Ok? Depois, o desenvolvimento da nossa autonomia. Olha que palavra importante. Uma palavra muito importante, inclusive para a filosofia do Joseph Pilates. Ok? Autonomia no sentido da gente tomar para si a responsabilidade do nosso próprio processo educacional. E depois transferir isso também para os nossos alunos. A gente não pode acostumar os alunos com uma questão tão assistencialista. A gente precisa desenvolver no nosso próprio trabalho mecanismos para que o aluno se sinta capaz de se exercitar sozinho. Isso é muito importante.
Você não vai perder a sua função na sociedade se você educar o seu aluno a ele se movimentar e ser capaz de se movimentar sozinho, tomando essa responsabilidade para si. Entende? Isso é muito importante, gente. Principalmente num momento como esse. Principalmente num momento como esse. Uma outra coisa, melhorar a capacidade pessoal de busca pela excelência no que a gente faz. A gente só não pode esquecer que antes da excelência tem que vir a consistência. E aí isso está relacionado com a disciplina. Ok? Então, antes de você ser muito bom em alguma coisa, antes disso, você precisa ser consistente. Você precisa fazer aquela coisa muitas vezes durante muito tempo. É só assim que você vai desenvolver a sua excelência. E isso pode começar pelo refinamento do movimento. Claro que pode começar. E depois a gente pode transferir isso para outras instâncias. Ok? Como, por exemplo, a capacidade de ter foco, a capacidade de se concentrar. Num mundo como hoje, isso é muito importante. Eu estava conversando hoje com uma aluna minha que é professora, né? A Aline, que está aí, ó. E hoje vocês têm aí, pode ser que muitas pessoas que estão aqui, de repente, né? Estão aí passando por uma live, depois passa por outra, depois fica 5 minutos em uma, fica na outra, e no fundo não fica em nenhuma. E não desenvolve essa capacidade de você se concentrar, de você estar atento, de você estar em um estado presente. O Pilates tem muito a ver com isso, gente. E a gente pode proporcionar isso para as pessoas. O problema é que a gente não está consciente sobre tudo isso e principalmente a gente não verbaliza isso para os nossos alunos quando a gente vende o nosso serviço. A gente fica sempre nessa coisa de flexibilidade e força. É só isso que a gente pode falar sobre o Pilates? Só isso. Não que isso não seja importante, mas é só isso. Não tem mais nada que a gente pode falar sobre o Pilates. Tomar melhores decisões morais. Galera, o Joe Pilates falava nisso o tempo todo. Ele falava nisso o tempo todo e ele traz isso muito da cultura grega. Porque o homem grego, na verdade, ele entendia que um processo educacional precisa ser um processo em que o homem ele se coloca em relação consigo mesmo. E quando ele faz isso, né, ele faz isso de um ponto de vista de todas as suas dimensões, seja ela física, seja ela moral, seja ela espiritual. Tudo isso está relacionado. Não tem como você só ser uma pessoa que tem um autocuidado simplesmente consigo mesmo do ponto de vista físico e ao mesmo tempo não ser uma pessoa ética nas suas ações. Isso não faz sentido. Entende? Isso não faz sentido. Então, isso é uma coisa que o Joe Pilates falava muito. Tem muitos trechos do livro dele que ele fala muito sobre essa questão. E uma última coisa que eu coloquei aqui foi a gente cultivar a beleza. Olha só, por meio do Pilates, a gente cultivar a beleza, mas não essa beleza... eu estou falando aqui de uma beleza no sentido amplo do termo. Né? Quando o Joe Pilates ele se mostrava o corpo dele, né? Ele mostrava aquele corpo bonito, atlético, isso não era um distúrbio narcísico dele. Não era nesse sentido dele falar, olha só como eu sou fortão. Não era isso.
Na verdade, o que ele estava mostrando para as pessoas, a intenção dele, que tem muito a ver com essa questão da cultura grega, era, na verdade, para o grego, um objeto, gente, ele era belo a partir do momento em que ele tinha proporções adequadas e principalmente porque ele era um objeto funcional. Então, possivelmente para o Joseph, a beleza estava relacionada sim com o corpo ter determinadas proporções, ou seja, não ser um corpo relaxado, né, obeso, coisas desse tipo. Tinha a ver com isso sim, tinha a ver com uma questão estética sim relacionada, né? Mas mais que isso, tinha a ver na verdade com um conceito de beleza amplo que está relacionado com uma questão de funcionalidade. Não adianta nada você ter um corpo saladão, musculoso, né, preparado, mas ao mesmo tempo o cara não tem mobilidade para fazer alguma coisa, porque ele tem tanto músculo e é tão forte que ele não tem elasticidade nem para agachar no próprio calcanhar. Então não tem beleza nisso porque não tem funcionalidade. A beleza não está relacionada só com uma questão visual. Ela tem que estar relacionada com uma questão funcional, principalmente. Então, todas essas coisas foram coisas pensadas por Joe Pilates. Foram coisas em que a gente pode sim trabalhar dentro da metodologia, dentro do método Pilates. Ok? Então eu acho que é por aí que a gente pode, né, utilizar essa ferramenta como uma proposta, né, de educação para nós mesmos, professores de Pilates, e para os nossos alunos, no sentido da gente realizar essa jornada, né? Da gente buscar o nosso caminho, que está relacionado com uma frase de um filósofo alemão, né, chamado Nietzsche, que é a frase em que ele coloca o seguinte sentido. Ele fala assim: torna-te quem tu és. E esse é um movimento que cada um só pode fazer a partir do momento em que você se coloca em movimento, em que você está pronto para arriscar e para se colocar nas experiências da sua vida, né? E para tentar passar para o próximo nível. Porque ninguém sabe o que é realmente de antemão. A gente só descobre o que a gente é a partir do momento que a gente se coloca nessas experiências. Ok? Em que a gente se coloca, né, à prova. E para isso a gente precisa desenvolver disciplina, autonomia, ética, né? Enfim, todos esses fundamentos que eu falei para vocês aqui anteriormente. Beleza, gente? Falta aí 5 minutinhos. A próxima live eu vou fazer uma live de perguntas e respostas, né? Eu tô vendo aqui, eu não sei se travou, se vocês estão aí comigo, se não estão. Se alguém quiser fazer alguma colocação em relação ao método, se quiser fazer alguma pergunta, né, se tiver alguma dúvida, eu estou aberto aqui a vocês e disponível para que a gente possa aí bater um papo em relação a essas coisas, tá bom? Na semana que vem eu vou começar a fazer uma série de lives de entrevista que vão acontecer às terças-feiras à tarde, às 3 horas da tarde. E o objetivo é a gente ver e entender como cada profissional, né, desses aí mais renomados, que trabalham com o Pilates clássico, né, principalmente, mas pode ser também eventualmente uma outra linha, como que eles enxergam e passam pela sua própria jornada dentro do método, né? Vou manter as minhas lives, né, de quinta-feira e na próxima semana eu vou deixar uma live mais de perguntas e respostas, né, sobre esse tema, né, da jornada clássica, do método clássico.
Então, dúvidas que vocês tiverem sobre o método, né? Dúvidas sobre o próprio trabalho de vocês, como direcionar, enfim. Eu sempre deixo aí durante a semana as caixinhas, né, de stories para que vocês possam se comunicar comigo. Então eu vou sempre deixar ali aberto, né, para que vocês possam aí estar colocando sugestões, temas, né, enfim, coisas desse tipo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação sobre a sua própria jornada, sobre o seu próprio trabalho? A gente tem aí mais 3 minutinhos. Vocês estão comigo aí, gente? Minha tela, pelo menos a parte aqui de comentários, está meio paradinha. Então eu não sei se vocês estão comigo ou não. Bom, beleza. Então, gente, muito obrigado, tá? Pela audiência de vocês aí. Uma noite sempre concorrida, né? E a gente vai estar junto aí na semana que vem mais vezes. E espero que vocês possam estar acompanhando, né? E quem puder, né? Gostou da live, ajuda, compartilha, faz um story, né? Faz um story aí com o seu insight, o que você intuiu, né? Enfim, coisas desse tipo que é sempre bom para a gente disseminar essas ideias aí nesse mundo do Pilates, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijão e a gente se vê na semana que vem. Valeu, fui!